Então vamos lá. Então, meus irmãos, enganos satânicos dos últimos dias. Olhem, o que vem por aí, para mim e para você, não é fácil. Porém, temos Emanuel, Deus conosco. Temos Ele ao nosso lado. Mas mesmo tendo Emanuel conosco, mesmo assim, meus irmãos, o Senhor Deus achou por bem nos revelar coisas grandiosas e importantíssimas para que permaneçamos despertos, atentos e dispostos a nos humilhar perante Ele, para que Ele possa colocar em nós o seu conhecimento, o conhecimento dele, que é o conhecimento santo, o conhecimento que salva, o conhecimento que santifica. É isso que nós precisamos. Porque será tão sutil, será tão maligno, que nós, muitos de nós, inclusive que estamos aqui nesta sala, na sala de estudos, muitos de nós poderemos ser enredados e enganados. Mas vamos avançar. O que sob o disfarce do cristianismo? Pegue a sua Bíblia, por gentileza, vou pegar a minha aqui, e abra em Apocalipse, capítulo 12, verso 12. É um verso conhecido nosso, mas nós vamos relembrar lendo na própria revelação, na própria palavra revelada, na voz de Deus falando a cada um de nós. Então, Apocalipse, capítulo 12, verso 12, nos diz assim: Por isso, regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Aqui está falando dos 3 céus. Ai dos que habitam a terra e o mar. Ou seja, ai de nós. É o que o Senhor Deus está dizendo aqui, por pena de João. Porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Ele sabe que ele tem pouco tempo. Então a ira dele maior dele é derramada principalmente sobre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E mesmo nestes, dentro deste grupo, ele vai atrás do remanescente fiel. Então, nós não podemos perder de vista que as sutilezas do inimigo, todas as suas armadilhas, toda a sua sagacidade vai ser empenhada em nos fazer cair. Não há segurança enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Nenhuma segurança, meus irmãos. A única segurança está enquanto estivermos de joelhos, em submissão a Cristo Jesus. Então, sob o disfarce do cristianismo, vamos entender. Aproximando-nos do fim da história terrestre, do fim da história terrestre. E Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como um dirigente do mundo cristão, com uma intensidade que é incrível. Satanás está dirigindo os seus enganosos prodígios. Olha só, a gente não pode perder isso aqui de vista. O que é que Satanás está investindo com intensidade incrível nestes últimos dias? Seus enganosos prodígios. E os prodígios, o que significa prodígios? São feitos grandiosos, miraculosos. Grava essa palavra, a gente vai tocar neste ponto mais adiante. Os feitos miraculosos do inimigo, eles estão aperfeiçoados de tal forma que eu e você poderemos sim ser enganados, se não estivermos alicerçados, fundamentados na plataforma pura
da verdade. Vamos continuar. Vamos para a primeira. Abra sua Bíblia novamente em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz assim: sede sóbrios, ou seja, despertos, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge. Um leão que ruge é um leão que está ameaçando, buscando a quem possa devorar. Primeiro, o leão faz isso. Ele ruge, ele ameaça, ele impõe terror para tentar paralisar a sua vítima pelo medo, pela ameaça. E depois ele ataca. O inimigo está fazendo exatamente isso conosco. Em termos sociais, em termos religiosos, em termos familiares, emocionais, em termos, enfim, em todas as áreas da nossa vida. E ele não vai desistir. Satanás é representado andando em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação. Ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo, ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. Isso vai ficar mais claro mais adiante. Quando, eu não sei se vocês conseguem ver aí de fundo, o que aí é Roma, né? Lá, o centro de Roma, o centro do poder de Roma. Então, Satanás, ele usa os seus instrumentos selecionados a dedo, porque quando as pessoas prestam homenagem a estes que não adoram a Deus, que não guardam os seus mandamentos e não têm o testemunho de Jesus, quando ele usa as suas instrumentalidades, os seus instrumentos, para exigir adoração, deferência, reverência, então o que ele está fazendo? Ele está se fazendo de Cristo. O mais forte baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do pecador declarado ou do degradado proscrito. Qual é o mais forte baluarte do vício? É a vida que parece virtuosa, honrada e nobre, mas em que se alimenta, um pecado ou se acaricia um vício. Vamos parar bem aqui. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos fazer de nenhum ser humano falível uma referência para nós. Nós podemos escutar as pessoas, pregações, estudos, podemos sim, mas não fazer daquela pessoa que está proferindo aquelas palavras naquele momento uma referência, sabe por quê? Porque nós estamos vendo uma imagem de uma pessoa ali, naquele momento, mas nós não sabemos quem elas são de verdade. Só Cristo sabe. Somente Jesus. Portanto, qualquer pregador, qualquer ensinador da verdade é um pecador como outro qualquer. A única diferença entre esta pessoa e as que estão ouvindo é que ele ou ela serão mais cobrados. Muito mais. É algo muito perigoso que eu estou fazendo aqui para a minha própria salvação. Porque ao pesar a mim na balança e os meus irmãos que estão me ouvindo, a cobrança do meu lado é muito maior. Por isso, não posso ser leviana e nem falar aquilo que esteja em desarmonia com o assim diz o Senhor. E nem você, quando você estiver pregando no seu lar, quando você estiver pregando na sua igreja ou em qualquer outro lugar. Então, o mais forte baluarte do vício, agora vamos entender, isso é um exemplo prático. O mais forte baluarte do vício em nosso mundo
Não é aquela vida de um pecador degradado, declarado, aquele promíscuo, aquele que é viciado, que todo mundo sabe da vida dele, o que ele faz. Não, não é isso. Mas é o disfarçado. Agora, vamos continuar o texto, depois dos 3 pontinhos. Gênio, talento, simpatia e mesmo ações generosas e benévolas podem assim tornar-se engodos de Satanás para levar almas ao precipício da ruína. Então, todas essas qualidades, porque são qualidades sim, são talentos dados por Deus. A genialidade, a capacidade de fazer a obra, simpatia, distribuição, ações de beneficência em prol de pessoas carentes e tudo, enfim, tudo isso, meus irmãos, podem encher olhos humanos, mas o Senhor Deus perscruta o coração, que é a mente, a intenção real, entende? Então, meus irmãos, algo muito sério ocorrerá nas igrejas, mas mesmo ocorrerá até mesmo na igreja adventista. Vamos ver o que é? Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Lamentavelmente, isso é real. Quantas vezes se tem os professos defensores da verdade, professos, demonstrado maior entrave ao seu progresso? Ou seja, aqueles que professam crer e ter a verdade, como sendo os depositários da verdade, eles próprios muitas vezes são o maior entrave, ou seja, o maior impedimento para que a verdade pura chegue às ovelhas de Deus. A incredulidade com que se contemporiza, as dúvidas expressas, as sombras acariciadas, animam a presença dos anjos maus e abrem o caminho para a execução dos ardis de Satanás. Isso aqui é seríssimo. O que são sombras acariciadas? São pecados acariciados. Animam a presença. O que é que esses pecados acariciados fazem? Animam a presença dos anjos maus e abrem o caminho, ou seja, dão permissão para que Satanás haja por intermédio deles. E eles pensando que estão pregando a verdade. Então, meus irmãos, quando o Senhor Deus nos revela isso, eu só estou lendo. Isso foi a serva do Senhor que escreveu. Então, quando o Senhor Deus nos apresenta isso, um outro alerta, a luzinha vermelha de alerta, ela começa a piscar. Para nós não fazermos de nenhum ser humano, e eu estou repetindo, o nosso parâmetro de santidade ou de justiça. Não, não podemos. E um outro aspecto muito importante que ocorrerá nestes últimos dias, em termos de enganos satânicos, espíritos de mentira contradizem as Escrituras. Vamos entender? Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente. O que quer dizer verdade presente? Verdade para este tempo, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Meus amados irmãos, se nós não fizermos das Sagradas Escrituras o nosso real guia de fé e de prática, nós falharemos, nós fracassaremos. Vamos abrir, por gentileza, em Mateus. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, no verso 24, que diz assim:
porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Queridos, eu e você somos os eleitos de Deus. Nós somos os eleitos de Deus. Mas o que o inimigo das almas vai fazer, se nós realmente não estivermos firmados em Cristo Jesus e na sua verdade pura e santa, nós seremos enganados. Seremos enganados. Precisam compreender o estado dos mortos. Vamos parar bem aqui por enquanto. Então, você pode estar pensando, irmã, mas nós somos adventistas do sétimo dia, a gente sabe que o estado dos mortos, que eles estão lá, que eles não sabem de coisa alguma, que eles não têm parte com nada do que acontece aqui sobre a terra e tudo mais, e tudo mais. E, meus irmãos, por que a serva do Senhor escreveu isso para mim e para você, então? Tem que haver um motivo, não é verdade? Ela está falando aqui para adventistas, precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão. Eu vou perguntar uma coisa para você. Você já perdeu um ente muito querido? Eu perdi em 2022. Tem 2 anos, em junho faz 3 anos, que eu perdi minha única irmã, mais nova que eu. E se nós que perdemos entes queridos, às vezes é um papai ou uma mamãe, às vezes é um filho, uma filhinha, às vezes é um esposo ou uma esposa. Se nós não estivermos firmados, nós seremos enganados terrivelmente. Pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Já pensou isso? Vira o seu ente querido, aquele que você amava fortemente, e dizer assim, vou colocar o meu nome, como se fosse minha irmã, Cleuma, com um tom de voz idêntico, com os trejeitos, com o riso, a forma de rir, a forma as expressões faciais. Ela vai chegar comigo e vai dizer assim, o diabo pode fazer isso. Não ela, o diabo. Mana, ela me chama de Mana. Mana, sou eu. Mana, foi Jesus que me ressuscitou. Olha aqui, sou eu. Tá vendo? Olha aqui, sou eu. Mana, não é mais isso que tu crê, não, mana. Agora é o domingo. Olha ali Jesus. E ela vai me mostrar Jesus. É o diabo. Travestido, disfarçado, fingindo ser Cristo. Foi ele que me ressuscitou, mana. Lembra que vai ter uma ressurreição? Ele me ressuscitou para eu ver ele com os olhos do meu rosto. Irmãos, você já pensou no que é isso? Eu olhando assim, meu irmão e minha irmã, não podemos vacilar. O texto continua. Os apóstolos, conforme personificam, deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não errei, escriturística, é isso mesmo. Os apóstolos, conforme personificam esses espíritos de mentira, são representados contradizendo o que escreveram. Olha só, os apóstolos também serão, os espíritos, os anjos maus também se fingirão ser apóstolos. Então, são apresentados contradizendo o que eles próprios escreveram. Pedro, Paulo, João, Mateus, Marcos, Lucas, Tiago, sob a inspiração do Espírito Santo, quando estavam na Terra, negam a origem divina da Escritura, vão negar, entende? É por isso, irmãos, que será um punhadinho de gente que vai resistir,
porque muitos crerão e abandonarão as fileiras de Cristo e passarão para as fileiras do inimigo, pensando que são as fileiras de Cristo. Entende? Mediante os dois grandes erros. Que dois grandes erros, queridos? A serva do Senhor não está escrevendo para incrédulos, para gentios, para egípcios. Ela está escrevendo para o remanescente fiel, alertando o remanescente fiel. Foi Deus que mandou ela escrever isso para mim e para você. Então, atente, não perca esse contexto da produção desses textos para nós. É este o contexto. Mediante os dois grandes erros. Quais são? A imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Que povo? O povo de Deus. Imortalidade da alma e santidade do domingo. Enquanto o primeiro, que é a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Entende? Quantos e quantos adventistas do sétimo dia guardarão o domingo? Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo, nós já vemos isso, e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura. Opa! Afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Meus irmãos, prodígios de cura, nós vamos tratar sobre isso já já. Muito cuidado. Aqui é um alerta vermelho. Vamos já entender. Mas olha só o que Deus diz para nós. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Você diz amém? Amém, meus irmãos. O povo sincero, fiel, que está buscando, investigando, que está aí se colocando no pó, em humildade, todo o tempo ali, junto de Jesus, este não será desencaminhado. Mas nós sabemos também que haverá falsos reavivamentos. Tá? Haverá. Haverão não existe com plural. O verbo haver, professora de português, o verbo haver, ele não flexiona em número, em quantidade, singular e plural. Ele é fixo. Então, haverá falsos reavivamentos. Vamos lá. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais. Vamos parar bem aqui. Queridos, nós precisamos contextualizar os adventistas nominais. Quem são estes? Não são os adventistas do sétimo dia que estão fazendo tudo errado dentro dos templos. Estes que a serva do Senhor está se referindo aqui são os adventistas. O que é um adventista? É que aguarda a vinda de Cristo, aguarda o advento, não é verdade? Então, as igrejas protestantes estão aguardando o advento de Cristo? Sim. Então, eles são adventistas e são nominais. Por quê? Porque eles não guardam a verdade 100%. Então, eles vivem na igreja e no mundo. Tudo bem? Então, vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais, que são os guardadores do domingo, e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas, viu como não é adventista? A sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Por que eu estou dizendo, irmãos? Vou explicar melhor. Por que eu estou dizendo que não é igreja adventista? Porque a igreja adventista do sétimo dia, a semelhança do antigo Israel, recebeu toda a verdade. Nada nos foi oculto. 100% da verdade nós já temos revelada. Está falando daqueles que, por circunstâncias diversas, ainda estão nas igrejas caídas, as igrejas guardadoras do domingo. Tudo bem? Vamos avançar. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele, Satanás,
suscitará um despertamento nestas corporações religiosas, viu como não é adventista? A fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Eles vão pensar que Deus está com eles mesmo, não guardando os mandamentos de Deus. Ah, graça, 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 entende? Então, precisamos estar atentos, porque lembram recentemente, acho que foi no ano passado, não sei se foi 2024 ou 2023, uma igreja nos Estados Unidos que ficou não sei quantos dias, horas e horas e horas e horas e horas, louvando e tudo mais, e enfim, falso reavivamento. Sabe como é que a gente identifica o verdadeiro reavivamento? Pelos seus frutos os conhecereis. E nós vamos falar daqui a pouco sobre música. Então, que também é uma característica, é também um engano satânico dos últimos dias. E nós vamos ver qual é o método de Deus, não somente na música, mas para tudo, meus irmãos. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento do quê? Da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Queridos, a primitiva piedade, o princípio dela, qual é? Primeiro, vamos lembrar do Pentecostes. Confissão de pecados, humilhação do próprio eu, morte do eu, para que Cristo viva em nós. Confissão dos pecados, tanto a Deus quanto confissão de pecados àqueles contra quem nós pecamos. Cometemos pecados contra quem? Contra essas pessoas. E depois, o clamor incessante pelo derramamento do Espírito Santo. Então, haverá sim um avivamento da primitiva piedade no povo de Deus. Queridos, isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Vamos ler, por gentileza, abra sua Bíblia. Você já conhece, mas nós vamos relembrar, ler do próprio Deus, Apocalipse 18, verso 1. E depois destas coisas, eu vi outro anjo, outro mensageiro, descer do céu, tendo grande poder. A chuva serôdia, e a terra foi iluminada com a sua glória. E a terra foi iluminada com o caráter de Deus refletido na vida destes que receberam a chuva serôdia, chamados de 144 mil. Entende, meus irmãos? Então, o alto clamor, agora vamos falar, aqui está falando do alto clamor em Apocalipse 18:1. Vamos falar então sobre o alto clamor que ele já poderia ter sido dado. O alto clamor poderia ter sido iniciado em Minneapolis em 1888. Tudo foi levantado e preparado pelo Senhor Deus para que naquele momento, não era para eu e você estarmos aqui. Estaria tudo bem. Mas a história testifica do que poderia ter sido, do que poderia ter acontecido, porque, já que não aconteceu, que sirva de lição para nós, para que nós, agora, em que a chuva serôdia já está sendo derramada, para que nós não cometamos os mesmos erros. Vamos entender melhor de que forma o autoclamor poderia ter sido iniciado em Minneapolis, em 88? Essa citação aqui está em Materiais de 88, volume 4, na página 207. O IAG vende isso, tá bom? Esse livro. A relutância em desistir de opiniões, olha, a relutância de abandonar opiniões preconcebidas, ou seja, opiniões preconceituosas, e em aceitar essa verdade está na base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor por meio dos irmãos Wagner e Jones. E eu não vou nem falar de quem está escrevendo aqui, Ellen White, mas ela está incluída nisso aqui. Quem foi rejeitado? Os mensageiros, Wagner, Jones e Ellen White. E quando os 3 mensageiros levantados pelo Senhor são rejeitados, quem é rejeitado?
o Espírito Santo, o representante de Cristo. Então, o próprio Cristo foi rejeitado na pessoa dos seus servos, dos seus mensageiros designados. Conseguem entender isso? Vamos agora, olha essa parte marcada aí. Ao suscitar essa oposição, Satanás conseguiu abafar de nosso povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus desejava transmitir. Por que que ele conseguiu? Porque, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Como o Senhor Deus vai derramar o seu Espírito sobre um rebelde, sobre um obstinado, sobre um incrédulo, sobre um sarcástico, sobre um irônico? Como? Não vai, meus irmãos, é impossível. O inimigo impediu-os de obter aquela eficiência que poderia ter sido deles em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do Pentecostes. A luz que ilumina toda a terra com sua glória foi resistida. Eles resistiram a quê? Ao Espírito Santo, que os habilitaria a proclamar com poder a última mensagem de misericórdia ao mundo. E pela ação de nossos próprios irmãos, foi em grande parte mantida essa luz longe do mundo. Não foi só ali em Minneapolis, nos anos subsequentes, nos anos após 1888, essa rejeição, essa incredulidade, esta oposição ferrenha contra a verdade de Deus, ela continuou tão forte, ela prevaleceu de forma que o Espírito Santo se retirou. Queridos, não podemos ocasionar isso novamente. O tempo de prova é iminente, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou aonde? Na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa pecados. Esse é o início da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Então, o anjo de Apocalipse 18, aquele que está levando, que vai levar a glória de Deus para todo mundo, na sua própria vida, em testemunho, que é a sua própria vida em harmonia com aquela mensagem que ele está pregando, os mensageiros estão pregando, essa é a luz que ilumina toda a glória. E este é o alto clamor, na revelação da justiça de Cristo. O alto clamor, meus irmãos, ele já começou. Ele vai gradativamente se avolumando, mas ele já começou na revelação da justiça de Cristo. A mesma mensagem que foi levantada lá em 1888, essa mesma mensagem está sendo erguida novamente. Então, meus irmãos, se ouvirdes a voz de Cristo, com este conteúdo, com esta mensagem, não endureçam os vossos corações. Muitos de nossos irmãos vão considerar a obra do Espírito Santo como sendo de Satanás. Sabiam disso? A terra deve ser iluminada com a sua glória. E se vos mantiverdes onde estáis hoje, podeis tão rapidamente dizer que o Espírito de Deus é o Espírito do diabo. Materiais de 88, é a serva do Senhor. Aqui já é o volume 2. O Espírito do diabo foi exatamente o que disseram que Jones Waggoner e Ellen White estavam sendo guiados pelo Espírito do diabo naquela época. Isso vai se repetir. O inimigo das almas deseja estorvar essa obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-lo introduzindo uma contrafação. Nas igrejas, qual é a contrafação? Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada sobre aquela comunidade, aquela congregação, aquela igreja. Manifestar-se-á o que será considerado como um grande interesse religioso.
Entende? Muito cuidado com o falso reavivamento, meus irmãos. Não sejamos enganados. Há um excitamento emotivo. Olha aqui as características. Há um excitamento emotivo. Mistura do verdadeiro com o falso. Muito apropriado para quê? Para transviar. Ah, meus irmãos. A estratégia do inimigo deixou há muito tempo de enganar, aqui é o preto, aqui é o branco. Não. Ele pega os dois e transforma em cinza. É ali que ele consegue se misturar os seus artifícios, os seus enganos, e ludibriar o povo, os desavisados, os desatentos, aqueles que não buscam nas escrituras e nos testemunhos. Contudo, ninguém necessita ser enganado. Olha o que a serva do Senhor deixei marcado aí, nos diz. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Então, na revelação, nós conseguiremos, meus irmãos, detectar absolutamente tudo em relação ao que é errado, o que é um falso reavivamento e o que não é. Agora, vamos falar um pouquinho de outro engano satânico dos últimos dias? Música. Muita atenção. A música torna-se um laço. As coisas que descrevestes. Olha só, isso aqui é uma carta que Ellen White escreveu para o pastor Stephen Haskell. E ela diz o seguinte: as coisas que descrevestes, como tendo lugar em Indiana, que era um estado norte-americano, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. E aqui ela não está falando só das outras igrejas, não, tá bom? Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Ah, meus irmãos, nós já vemos tudo isso no nosso meio. Dança, gritos com tambores, música que não é música, é barulho. A irmã White estava na Austrália. Ela foi para lá em 1891. E em 1900, ela voltou para os Estados Unidos. Ela passou 9 anos na Austrália. Chamada por Deus, entre outras coisas, para fazer frente a esse movimento que estava surgindo lá em Indiana. Olhem o que o pastor Stephen Haskell relatou a ela em uma carta. Movimento da Carne Santa. Então, vamos lá. Eles tocam músicas dançantes com letra sagrada. Será que você reconhece isso? Música ritmada com letra sagrada? Nunca usam nosso próprio inário. Eles gritam, amém, louvado seja o Senhor e glória a Deus, como acontece nos cultos do Exército de Salvação, que eram pentecostais. Isso causa aflição. As doutrinas pregadas correspondem ao resto. O principal era a música. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 35. Inclusive, olha só, músicas dançantes com letra sagrada. Você já viu isso em algum lugar? Eu já vi. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo, que se devidamente dirigido seria uma bênção, que é o culto de louvor. O culto, o momento do louvor no culto de adoração seria uma bênção, se conduzido da forma como Deus pede. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval, um alvoroço. E isso é chamado de operação do Espírito Santo. E aí começa a falar em línguas, aí que começa aquela coisa, né, que a gente já conhece. Ah, mas tem lugares que não se falam em línguas. E que o contexto ele é muito parecido. Eu sugiro, inclusive, que você leia, pode anotar, Mensagens Escolhidas, volume 2, das páginas 31 até a página 39.
Foi de onde foi tirado boa parte desses textos, e vocês vão ter acesso ao contexto completo. Vale muito a pena. Se a música fosse diferente, meus queridos, o comportamento seria também diferente, não é verdade? A música, ela dá o tom do comportamento. Eu não vou fazer um estudo, a gente vai ter um estudo sobre música mais para frente, mas é isso que tem acontecido. A música, ela molda, ela conduz, ela encoraja um determinado comportamento. Conselhos aos professores, pais e estudantes diz assim: a visão de um desses grupos me foi apresentada. Olha só, Deus apresentou para ela em visão. Grupo em que se achavam reunidas pessoas que professavam crer na verdade. Ó, pessoas, uma reunião de pessoas, ou seja, um grupo, uma igreja de pessoas reunidas que professavam crer na verdade. Uma dessas pessoas achava-se junto ao instrumento de música e cantava canções tais que faziam chorar os anjos da guarda. Havia ruidosa alegria, riso vulgar, abundância de entusiasmo. Eu vou parar bem aqui. E eu vou falar com os maduros espiritualmente. Não vou falar aqui com os que deturpam constantemente as minhas falas. Olha só. Lamentavelmente, os camporis de desbravadores, eles se encaixam perfeitamente nisso aqui que a serva do Senhor está nos revelando. Música, cantando canções, havia ruidosa alegria, riso vulgar, abundância de entusiasmo e com músicas que fazem dançar, pular, se sacudir e dentre outras coisas. Totalmente longe, distante da mansidão, do espírito calmo, tranquilo, manso, que o Senhor espera que nós tenhamos em um retiro espiritual, em um retiro de adoração a Deus, totalmente fora. E o que é pior, patrocinado com o dinheiro santo. Então, meus irmãos, eu estou dando este exemplo prático, porque isso tem acontecido, às vezes a gente lê isso aqui, pode pensar, isso está acontecendo só entre os pentecostais. Não está. Não está. Isso eu estou dando um exemplo, mas a gente sabe que ocorre outras coisas muito também frequentemente dentro dos templos. Então, quando o Senhor ele escreve isso, ele não escreve para os de fora, ele escreve para nós. O movimento da Carne Santa foi um movimento lá em Indiana, que o pastor Haskell foi enviado pela Conferência Geral para ele poder observar e ver o que estava acontecendo ali. E ele fez esse relato. Eram os nossos irmãos adventistas do sétimo dia em Indiana, nos Estados Unidos. Entende? Essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro, ou seja, agora. Nós somos o futuro de quando Ellen White escreveu isso aqui. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Não demos lugar a essas estranhas tensões mentais, que afastam, na verdade, a mente das profundas atuações do Espírito Santo. A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma. Atenção aqui. Como deveriam ser os camporis de desbravadores e de aventureiros? A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma e dignidade. Está aqui. O princípio a serva do Senhor está nos dando. Qualquer coisa que fuja disso é anátema. É anátema. Falar em línguas falso. O fanatismo, a exaltação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja de Deus, na igreja por Deus. Então, olha só, as pessoas
consideram, de várias denominações religiosas, consideram que é um sinal de que Deus, o Espírito Santo, está presente, o falar em línguas, cultos barulhentos, a exaltação, a gritaria do pregador, o fanatismo e tudo mais. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isso não têm sido bons. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, o fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais de fé, e não são. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos de poder e de sensações e de gozo. Esforçam-se por isso e chegam a uma confusão dos sentimentos. A influência dessas reuniões, assim, totalmente sentimentais, emocionais, porém, não ao passar o auge do sentimento, essas pessoas emergem mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. E precisam de cada vez mais emoção. É como se fosse uma droga, uma cocaína. A cocaína ou a maconha começa com uma dosezinha. Aí repete aquela mesma dosezinha. Repete, repete, repete. Vai ter um momento que aquilo ali não vai mais satisfazer. E vai atrás de mais outras coisas, sentimentos. Lembram de Salomão? Salomão não se satisfez com uma única mulher. Então ele tinha tantas mulheres à sua disposição, tantas mulheres. Os corpos daquelas mulheres já estavam, ele já tinha visto os corpos de tantas mulheres, que chegou um momento que ele quis outro tipo de prazer. E Salomão se afeminou. Entende qual é o risco? A mesma coisa no culto de adoração. Quer tanto sentimento, quando sai dali, aí murcha, acaba, tudo. Não, eu quero emoção, eu quero sentimento, eu quero mais. E mais, e mais, vai buscando, buscando mais e mais, e vai afundando espiritualmente. Por quê? Porque a sua satisfação não veio da fonte correta, a fonte pura, que é Cristo. As mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração, cada um procurando conhecer-se a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade, buscando aprender de Cristo. Buscando aprender de Cristo individualmente. Ali, em quieta, em mansa, tranquila adoração. Ali, nos submetendo constantemente ao escrutínio do Espírito. Entende? E os mortos serão personificados. A gente sabe disso. Não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram e tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. Essas manifestações serão mais frequentes à medida que nos aproximarmos do fim. Serão frequentes. Anjos maus, disfarçados como crentes, agora muita atenção, meus irmãos. Anjos maus, disfarçados como crentes, atuarão no nosso meio, nas nossas fileiras, para introduzir um forte espírito de descrença. Ah, estão pregando ali sobre a justiça de Cristo. Lembra de Minneapolis? Estão pregando sobre a justiça de Cristo? Isso aí é fanatismo. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime, mas trazei um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes das agências satânicas. Um coração fiel, assim diz o Senhor. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Combater, meus irmãos. É por isso que ao estarmos firmados sobre a verdade, ninguém nos engana. Porque ali nós temos um alicerce firme. Então, é o mais fascinante e bem-sucedido engano de Satanás.
com a intenção de atrair as simpatias daqueles que depositaram seus entes queridos na sepultura. Anjos maus vêm na forma desses entes queridos. Eles relatam incidentes relacionados com sua vida e efetuam atos que eles realizaram enquanto viviam. Ou seja, as provas de que a pessoa ressuscitada por Cristo realmente é fortíssima, são fortíssimas. Desse modo, levam as pessoas a crer que seus amigos falecidos são anjos que pairam sobre essas pessoas e se comunicam com elas. Entendem? Então, meus irmãos, esses anjos maus, que aparentam ser os amigos falecidos, são encarados com certa idolatria, e para muitos suas palavras têm mais valor do que a palavra de Deus. Entende como muitos serão enganados por anjos maus, imitando os nossos entes queridos? Confiarão mais na palavra destes do que o está escrito. Precisam compreender o estado dos mortos. Lembram que a mensagem é para nós? Pois os espíritos dos demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Qual é outra doutrina não escriturística? Do domingo, né? Então não mudou o sábado, é o domingo agora. Entende? E a contrafação é perfeita. A expressão é familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. E o último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Nós veremos prodígios, irmãos. Sabe, isso me impressiona. Eu não sei se eu estarei viva, mas eu sempre me incluo. Nós veremos, eu e vocês. Sempre estou incluindo a gente. Então, o diabo, Satanás, vai operar milagres, maravilhas diante de nós. E tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível, queridos, olha o que a serva do Senhor disse, impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Ou seja, se eu e você não estivermos lendo agora as Escrituras, buscando as verdades ali e clamando para que o Espírito Santo as fixe na nossa memória, nós não conseguiremos, porque é impossível ir contra o diabo sozinhos, sem as Escrituras, sem o está escrito, como Jesus foi contra ele, como está escrito. Pelo testemunho destas o quê? Das Escrituras, olha aí a compreensão de texto, pelo testemunho destas Escrituras sagradas, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. Sempre a gente vai ter que estar. O que diz a palavra de Deus sobre isso? O que diz a palavra de Deus sobre isso? Então a gente tem que estar buscando. Agora, meus irmãos, era aqui que eu queria chegar. Milagres não provam coisa alguma. Isso é a serva do Senhor que diz isso, tá bom? Vamos entender melhor? Muito cuidado com qualquer pessoa que fizer a pregação com base em milagres. Atenção aqui. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 54, diz assim: a maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Cristo. Estou, porém, olhe só, a serva do Senhor, instruída, ou seja, Deus disse para ela, de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divinas,
serão operadas. Ah, mas irmã, isso então quer dizer que não vai haver milagre? Eu não estou dizendo isso. Eu estou lendo o que Deus revelou pela pena de Ellen White. Aqui está, dizendo que nós não podemos crer em todo milagre que acontece. E não podemos crer que a pregação de uma pessoa ela é toda fundamentada em milagres. Queridos, eu estou recebendo agora vídeos de pessoas estão me enviando vídeos de duas pessoas lá, vestidas à moda bíblica, falando coisa. Eu disse, gente, Senhor, a que ponto? Não me enviem, por gentileza, essas coisas. A que ponto as pessoas chegaram? Não crê, provem os espíritos, pelos seus frutos os conhecereis. Os servos de Deus não podem trabalhar mediante milagres, porque esse é o método do inimigo. E o engano é quase universal. Nós vamos ver, olha aqui, ele está arrastando todo mundo para as suas fileiras, e os poucos que são fiéis aos requisitos de Deus constituem os únicos capazes de resistir ao inimigo. E ele está procurando vencer até mesmo estes poucos. Não vai desistir. E o Senhor nos deixa aqui uma advertência em 1 Timóteo 4:1. Advirto nosso povo de que bem em nosso meio alguns se volverão da fé e darão ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. E por esses a verdade será difamada. Você já imaginou isso? Que do meio, do nosso meio, do povo, e eu estou falando do povo que professa crer na verdade para este tempo, chamada biblicamente, inclusive de verdade presente, o Senhor Deus está nos dizendo que muitos dos nossos darão ouvidos a espíritos sedutores. Existem gurus, pessoas que dizem o que outras devem fazer e as pessoas obedecem. Isso é gravíssimo. Uma coisa é você aconselhar, mas outra coisa é dizer, Deus me revelou que você não deve estar em tal lugar. Queridos, isso é grave, porque esse é o método do maligno, não é o método de Deus. Cuidado. Deus está nos fazendo vários alertas hoje, meus irmãos. Esta série de estudos tem sido maravilhosa no sentido de nos revelar a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos orar agora, meus irmãos, para que nós possamos encerrar o estudo. Nosso bom Deus, estamos num terreno, Pai, muito perigoso, que é o terreno que o inimigo quer nos ludibriar. Ele anda em nosso derredor. Pai Santo, humildemente suplicamos. Não permita que nenhum de nós nos percamos. Por favor, Senhor Deus, ajuda-nos a fazermos das Sagradas Escrituras o nosso firme fundamento. Não permita, Pai, que nos afastemos do Senhor e do está escrito, porque essa é a nossa única salvaguarda. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos no melhor lugar, que é aos pés de Cristo, em humildade, em humilhação, no pó, para que Cristo viva em nós. Por favor, Senhor. Queremos muito estar com o Senhor eternamente. Esperamos esse dia de forma muito ansiosa. Não esqueça de nós. Fortalece a nossa fé. Te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém.